Nós temos aprendido nas Escrituras a maneira de viver e agradar a Deus. Eu estive pensando nesses dias sobre como as pessoas muitas vezes recebem uma palavra, uma pregação, e algumas se incomodam, como se o pastor, o pregador, aquele que anuncia o Evangelho, quisesse de alguma maneira ter ingerência na vida das pessoas. É óbvio que alguns querem controlar o rebanho, as ovelhas, a vida das pessoas, querem dirigir, dizer, por exemplo, com quem casa, com quem não casa, dizer se a pessoa compra ou vende, se ela viaja ou deixa de viajar. E para mim esse tipo de pastor não é um pastor verdadeiro, não é um pastor bíblico. No ministério que eu posso dizer, se é que é um ministério, no aconselhamento, vamos chamar assim, o aconselhamento, eu dou aconselhamento, às vezes a resposta que a pessoa precisa está nela mesma. A gente precisa tirar da pessoa, mostrar à pessoa à luz das Escrituras aquilo que ela deve decidir. E há coisas que a gente não tem que se meter. Esse é um fato. Se você é de uma igreja, até dá graça, vou falar bem rasgado aqui, como o André diz. Se você é da igreja da graça e o pastor da igreja da graça fica tentando controlar a sua vida, sai dessa igreja, vai na outra igreja da graça, mas nessa você não vai. E diga para o pastor que você está saindo dessa igreja, da nossa igreja, porque ele fica querendo se meter na sua vida. Pastor que fica olhando o Facebook das pessoas e se intrometendo, isso não pode acontecer, não deve acontecer. Agora, a palavra de Deus tem autoridade sobre nós, sobre os que crê, porque quem não crê também não segue, não está debaixo da autoridade da palavra, está sob efeitos ainda do Espírito que opera os filhos da desobediência, o espírito demoníaco, o espírito de Satanás. Mas uma pessoa nascida de novo, uma pessoa convertida, uma pessoa que está caminhando com Jesus pelo Evangelho, ela se colocou debaixo da autoridade da palavra, e quando a palavra é pregada, quando a palavra é anunciada no púlpito, então aquela palavra que tem autoridade está sobre essa pessoa. O Paulo faz esse elogio aos Tessalonicenses. Não vou entrar nesse campo agora, mas eu precisava trazer esse pano de fundo. E nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 16 ao 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 até o verso 22. Nós temos aqui 7 preceitos, daqueles curtinhos, né, daquelas sentenças, preceitos em forma de sentenças, que o Paulo dá a essa igreja, de quem lá nos primeiros capítulos ele anuncia que tinham recebido a palavra de Deus como palavra de Deus e não como palavra de homens. Os tessalonicenses, quando ouviam a pregação do apóstolo Paulo, discerniam, entendiam e criam que aquelas palavras não eram palavras do apóstolo Paulo, eram palavras de Deus. Palavra de Deus que vale para nós. Repito, não deixa nenhum pastor ter ingerência na sua vida. Você é solteiro, o pastor da minha igreja falou que eu tenho que casar com fulano de tal. Diga para ele casar com aquela pessoa. Ele não tem que dizer para você casar com aquela pessoa. Não, o pastor da minha igreja, pastor, ele falou que eu tenho que largar tudo e fazer a obra. Mas quem falou isso com ele? Deus falou isso com você? Não, eu não senti de Deus isso, então não siga. Não, o pastor da minha igreja falou que eu tenho que seguir essa carreira profissional. Mas, pastor, com qual autoridade que ele te disse isso? Quando é a palavra do homem, esquece, não siga. E, aliás, pare de querer dizer, ou de querer que as pessoas digam o que você tem que fazer. Seja responsável. Você tem que aceitar e falar, não, a responsabilidade é minha. Não é de ninguém. Eu não vou transferir a responsabilidade das minhas decisões
Sabe que eu fiz um atendimento, eu nem comecei a ler, mas é importante falar essas coisas. E era uma senhora, logo que eu vim para Curitiba, 2011, 13 anos, ela não é da Igreja da Graça mais, nem o esposo dela à época. E eles estavam em crise no casamento, mas crise mesmo, daquelas assim que já tinham até agressões físicas. E eles fazer um fuxico gospel, que eles eram da nossa igreja, aqui da sede. E brigavam e tal. Aí um dia eu fui atendê-la, gabinete. Aí ela já começou, pastor, eu estou muito triste com a Igreja da Graça e com um pastor fulano de tal, um pastor anterior a mim, da minha gestão. Eu falei, mas qual é a culpa do fulano, do pastor ciclano, em relação ao seu casamento? Ela falou, foi ele que fez o meu casamento. Sim, mas eu disse que não entendi ainda. Qual é a culpa dele? Eu sei que ele fez, que ele ministrou o teu casamento, que ele fez a cerimônia, ele foi responsável, ele dirigiu a cerimônia do seu casamento. Aí ela diz assim, não, ele como um homem de Deus, tinha que ver que não era certo, que meu casamento não ia dar certo, ele tinha que ter falado para mim. Ai, você não pode nem rir, porque a pessoa está ali. Aí você fala, irmã, então, deixa eu falar. Quem tinha que ter visto que o teu casamento não ia dar certo, essas incompatibilidades que se manifestam hoje, não era o pastor, a senhora. A senhora casou obrigada? Não. Como que foi? A gente se conheceu, aqui na igreja, inclusive, nos apaixonamos, namoramos, noivamos e casamos. Pois é, não foi a senhora. A senhora tem que assumir a responsabilidade, inclusive chame seu esposo aqui, podemos conversar juntos e conversamos juntos. Eu conversei com ela, conversei com ele, conversei com ambos juntos. Felizmente não deu certo mesmo, acabaram de se divorciar, saíram da igreja. Mas ela culpava o pastor. Segundo ela, o pastor tinha que ter visto, olha só, que o casamento não daria certo. Então, esquece isso, assuma as suas responsabilidades. Não siga o que pastor A, ou B, ou C fale, mas, repito, quando a palavra de Deus diz, aí você não pode atribuir ao pastor. Combinado? Dito isso, olha como que Paulo está nos ensinando, ou o Espírito Santo através de Paulo. Regozijai-vos sempre. Fiz toda essa manobra, falei essas coisas como introdução, por quê? Porque ele me manda me alegrar sempre. Quando eu leio uma palavra como essa, eu olho para a palavra, mas eu olho para a minha vida, eu digo, será que é possível eu ter alegria todos os dias? Bom, humanamente falando, não. Mas se as Escrituras, não Paulo, as Escrituras, o Espírito de Deus, a palavra eterna me manda alegrar-me sempre, então eu preciso procurar a maneira de me alegrar sempre. Preciso aprender, sabendo que a alegria é um fruto do Espírito, sabendo que a alegria tem a ver com o fato de eu estar na presença de Deus, Salmo 16, na presença de Deus há abundância de alegrias. Se é possível, se a Bíblia me manda, então eu vou me alegrar sempre. Alegrar-me no serviço, eu sou um pastor. Tem pastor triste na igreja, não falando da graça não, no ministério. Teve aí alguns anos atrás uma onda de suicídio de pastores, pastor dando cabo da própria vida, se matando, pastor com depressão. Aí alguém diz, é porque o ministério é muito difícil. Não, difícil é o que algumas pessoas fazem do ministério. O que o ministério não é, se eu praticar, eu vou ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Agora, se eu praticar o ministério como Jesus me ensinou, aí o ministério vai ser um regozijo para o meu coração. O que diz o Salmo 100? Servir ao Senhor com alegria. Então, se eu sirvo a Deus, é óbvio que eu terei alegria. Eu estou triste. Falando agora com pastores, com ministros, com pessoas da obra. Pastor, eu estou muito triste, eu cuido aqui da escola bíblica dominical, eu cuido aqui da escola infantil, eu sou um diácono, eu sou um presbítero.
Inclusive eu estou pensando, pastor, em morrer, eu estou pensando em dar cabo da minha vida, eu estou muito angustiado. Eu não vou fazer pouco caso do seu sentimento. Eu acho que você precisa parar. Eu acho que você precisa parar um pouco, porque você, se está triste, você não está fazendo a obra de Deus. Porque o mandamento é regozijai-vos sempre, sempre. Agora, olha a sabedoria com a qual o Espírito Santo compôs esse trecho das Escrituras. O segundo passo, ele nos manda orar sem cessar. Talvez você não tenha alegria porque esteja faltando comunhão com aquele que te dá ou que te daria alegria. O problema é que você se afadigou de muitas atribuições, de muitos serviços. Eu vejo alguns dos meus colegas pastores, não tem tempo para nada, não tem tempo para comer, não tem tempo para descansar, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para fazer uma caminhada, não tem tempo para ler um livro, não tem tempo para fazer uma oração, não tem tempo para buscar a presença de Deus. Não vai ter alegria. Se você não tiver tempo para oração, para aquilo que te une ao Senhor, você vai ser um ministro, trabalhador, uma Marta fadigada, com tantos serviços, com tantas atribuições, mal-humorada, porque depois você lê Lucas 10, 38, por ali, 10, 38 ao 42, a Marta já estava fadigada, mal-humorada. E a pessoa leva esse mau humor para dentro de casa. Coitada da esposa que tem que aguentar uma criatura dessa. Coitado do homem que tem que aguentar uma mulher dessa. Coitado dos filhos que tem que conviver com um pai, com uma mãe que não transmitem nada de bom. E às vezes vive enfurnado dentro da igreja, batendo os beiços dentro da igreja, mas é um demônio dentro de casa. Por quê? Porque não ora, porque não tem alegria. Porque se carregou desse fardo que não é o fardo de Jesus. Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São palavras de Jesus, não são minhas palavras. Aí ele prossegue, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós deveríamos, claro, apesar das lutas, das dificuldades, orar, nos alegrar e dar graças a Deus. Viver com gratidão, viver uma vida com graça, de fato e de verdade, no nosso cotidiano, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas idas e vindas, apesar das dificuldades, que, repito, todos nós temos, eu tenho tantas. Se eu contasse para você, você ia falar, como pode? Pois é, mas eu tenho que seguir as Escrituras. 19, não extingais o Espírito. Se você for uma pessoa triste, se você não orar, se você não der graças a Deus, se você não viver com gratidão pelo que você tem, você mesmo vai apagar o fogo do Espírito dentro do teu coração. Essa chama que arde, que queima dentro do coração, vai extinguir, vai apagar. Veja, alegria, oração e gratidão são combustíveis para que o Espírito Santo queima, arda dentro de você. Sem alegria, sem oração, sem gratidão, não há fogo do Espírito Santo que permaneça queimando dentro de você. E aí você vai se tornar um cristão apático, um cristão doente, como Paulo fala, os fracos na fé, que vai passar às vezes anos e anos na igreja, precisando de ajuda, de oração de pastor, de conselho de pastor, de alguém que vive te carregando. Vai ser aquela mesma pessoinha que dá trabalho para todo mundo, dá trabalho para a tua família, não prospera, não cresce, não amadurece. Às vezes eu já estou nesse caminho já há um quarto de século e de repente eu encontro pessoas com as quais eu tive alguma vivência anos atrás
E eu vejo que às vezes aquela pessoa está até pior do que ela era. Não evoluiu nada, nada, absolutamente nada. Os mesmos, sabe, esses dias eu encontrei uma pessoa, na verdade não foi assim, eu encontrei uma pessoa que convive com a pessoa, e perguntei, falei, fulano de tal, pastor, a mesma conversa, não é, né, pelas informações que eu tenho, reclamando, se queixando da vida, aquela pessoa que tem sentimento de injustiça, fizeram injustiça comigo, e me maltrataram, me fizeram mal, mas meu Deus, esse negócio já aconteceu quase 20 anos atrás, a pessoa, minha mãe diz assim, vira o disco, vira o disco, ô irmãozinho, vira o disco. Você está extinguindo o Espírito Santo, você está anulando obras que o Espírito Santo poderia fazer na sua vida, porque você fica ainda com esse discurso do derrotado, do fracassado, do injustiçado, daquela pessoa que foi humilhada naquele trabalho, naquele emprego. Você tinha que mudar seu pensamento, aliás, você tem que mudar o seu pensamento. Você tem que mudar a sua ideia, você tem que mudar as coisas que te fizeram. Aconteceram, eu não vou negar o fato que aconteceram, mas acabou, já foi, esqueceu. Bola para frente, porque olha o que ele diz no 20, não desprezeis as profecias. Quantas vezes Deus já te falou depois das injustiças que você sofreu? Quantas palavras, quantas promessas, quantas profecias? Porque Deus sempre nos dá um recomeço. Eu vejo isso. Deus sempre me dá a oportunidade de recomeçar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O meu dia de ontem pode ter sido uma porcaria, me perdoe a expressão usada aqui, mas é assim que as pessoas entendem. Pode ter sido uma droga, uma porcaria, deu tudo errado. Eu acordo hoje e eu oro a Deus e eu digo, Senhor, eu mesmo, talvez fui uma porcaria no dia anterior, eu agi mal, eu fiz mal, eu maltratei aquela pessoa, ou eu fui covarde, eu deveria ter sido mais ousado. Mas, Senhor, me ajude. Deus vai lhe dar uma palavra. Agora, não despreze aquela palavra, não despreze aquela profecia, não despreze aquela nova orientação. Você não pediu perdão? Deus te deu perdão. Você não pediu graça, Deus te deu graça. Você não pediu misericórdia, Deus te deu misericórdia. Agora, para que Deus dá perdão, graça e misericórdia? Para a gente começar de novo, começa de novo. Começa de novo. Vai se apegando, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra, me dá uma direção, me dá uma sabedoria. Eu errei aqui, eu falei ali, eu desandei naquela área da minha vida, mas eu quero recomeçar. E Deus lhe dá uma palavra, você pega aquela palavra e vai adiante. Não desprezeis as profecias. 21, examinai tudo, retende o bem. Até do que dá para a gente aprender com o passado, examina. Por exemplo, o profeta Isaías nos disse, olhe para o buraco de onde você foi cavado, da rocha do poço de onde você foi arrancado. Olhe para Sara, vossa mãe, olhe para Abraão, vosso pai, sendo ele pequeno, Deus o chamou, o abençoou, multiplicou, glorificou. Então, se a gente pode extrair lição de tudo, de Abraão, de Sara, do buraco de onde foi tirado, do que fizemos de errado no passado, tudo é lição. E aí você retém o que é bom, você retém, você guarda para si, mas a proposta é, siga em frente, vá em frente, vai caminhar com Jesus nessa vida, que é o chamado dele. E ele termina dizendo, abstende-vos de toda aparência do mal. Não só o mal em si, mas até da aparência. Você como um cristão, uma cristã, um filho, uma filha de Deus, procurando agradar a Deus, você quer mesmo andar com Deus, até aquilo que é algo que se alguém olhar, vai falar, fica fora disso. Há lugares que você não deveria frequentar mais. Não que seja um pecado em si, mas eu acho que você não devia mais naquele lugar, eu acho que você não devia mais ir com aquelas pessoas. Sabe aquele happy hour? Outro dia eu vi um irmão da igreja e ele estava num lugar
Eu não julgo, não condeno, mas estava cheio de bebida alcoólica. Eu vi, pude perceber que na frente dele não tinha. Na frente dele tinha um copo de um refrigerante, alguma coisa. Mas todos os que estavam em volta dele estavam com uma taça de chope. Aquilo é a aparência do mal. Eu vi que ele não estava bebendo. Mas todos à volta dele estavam bebendo. Ah, mas eu gosto, pastor, eu gosto das pessoas. Então faz alguma coisa na sua casa. E convida esse pessoal para ir na tua casa. Aproveite para evangelizá-los, para pregar para eles. E claro, a casa sendo sua, não ofereça bebida alcoólica, mesmo que você saiba que eles gostem da bebida alcoólica. Mas evite um lugar que te vincula, ainda que seja a imagem, a uma coisa que não é boa aos olhos de Deus. É tempo de separação, gente. É tempo de, vamos ler de novo, dos 7 preceitos, de alegria, de oração, de gratidão, de não apagar o fogo do Espírito, de não desprezar as profecias, de examinar as coisas visando um crescimento espiritual, um aprendizado, um crescimento, e abster-se não só do mal em si nem se fale, mas até da aparência. E eu trago esse exemplo do irmão que eu vi outro dia num happy hour, num bar aqui da cidade, e que estava com os amigos bebendo chopp. Ele não estava, mas os amigos todos, aqueles colegas, possivelmente coisa de trabalho, estavam bebendo. Então ali não é um lugar mais para ele. Ali não é um lugar para você. Um lugar que te vincula, ainda que seja aparência, ao que seja mal, vai fazer mal para a sua saúde espiritual. Agora, lembra da minha introdução, eu falo essas coisas não porque eu quero mandar, repito, não tenho nenhuma ingerência sobre a sua vida. Faz o que você quiser, casa com quem você quiser, se você quiser ser da Igreja da Graça, seja, se você quiser ser de outra igreja, seja, se você quiser viajar, viaje, você não preste conta para mim nem para nenhum pastor, mas nunca se esqueça que a palavra de Deus, sim, essa tem toda a autoridade sobre a sua vida. Afinal de contas, nós somos chamados a glorificar a Deus no corpo, na alma e no espírito, porque nós somos comprados. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós fomos comprados por bom preço. Meu corpo é de Deus, minha alma é de Deus, o meu espírito é de Deus. Então eu tenho que me esforçar para viver e praticar aquilo que Deus manda. Amém?